Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos começar lendo um trecho do Salmo 139, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa passagem nos mostra que o rei Davi estava preocupado com a sua vida espiritual. Ele tinha medo de que algum pecado o tirasse da presença e do caminho do Senhor. E por isso ele orou assim: Senhor, vê se há em minha conduta algo que te ofende. E é exatamente sobre um tipo de pecado muito comum, mas pouco lembrado, que vamos tratar a partir de agora: o pecado da omissão. E antes de nós começarmos a mensagem de hoje, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho, que vai aparecer aí do lado do botão inscrever-se, para você receber as notificações do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho feito uma oração de fé pela sua vida, pela sua família, e tem sido maravilhoso. E eu quero muito que você participe dessa corrente de oração. Tá bom? Então vamos lá. Existe algo que acontece com muita frequência na nossa vida, que é o seguinte: você ora, você busca a Deus, mas você continua cometendo certos pecados que aquilo te afastam do Senhor. É como se esse pecado criasse uma barreira entre você e Deus. Eu sei que todos nós temos falhas, todos nós pecamos de diversas formas. A Bíblia diz isso lá em Tiago capítulo 3, de que todos nós tropeçamos de várias maneiras. E eu quero ler para você uma passagem que está em Isaías capítulo 59. Olha o que diz: O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então aqui nos mostra que o pecado realmente ele faz uma separação entre nós e Deus. E se você ler também o Salmo 66, o versículo 18, você vai ver que o salmista disse assim: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então a única maneira de nós mantermos um relacionamento com Deus é nós nos arrependermos dos nossos pecados, daquilo que a gente faz de errado, para que o Espírito Santo aperfeiçoe a nossa vida dia após dia. E esse arrependimento tem que ser tanto das coisas ruins que fazemos, quanto das coisas certas que nós deixamos de fazer e por isso não obedecemos a Deus. E você pode aí dizer, né? Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma vida limpa, uma vida correta, eu não minto, eu não roubo, eu não fico bêbado, eu sou fiel ao meu cônjuge. E que bom que você é assim, meu irmão. Pode ter certeza, quanto mais coisas boas você plantar, mais você vai colher. Mas talvez exista algo na sua vida que você não está obedecendo por algo que Deus te pediu e por isso você está em desobediência. Tem muita gente que tem dons, tem talentos, tem muita gente que tem um chamado e essa pessoa está resistindo ao chamado do Espírito Santo. E a Bíblia diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o seu coração. Então é muito comum nós vermos pessoas que têm uma dificuldade de abrir o coração para Deus e obedecer. E tem uma passagem lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, que diz assim, Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E para te explicar melhor como funciona o pecado da omissão, que é esse pecado em que você deixa de fazer o bem, eu vou te contar a história de um jovem muito rico, um jovem religioso, que um dia se encontrou com Jesus e perguntou a ele o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então observou a vida daquele jovem e viu que realmente ele era um homem dedicado, um homem que buscava cumprir os 10 mandamentos desde a sua mocidade. E Jesus então sentiu um amor muito grande por aquele jovem e contou a ele o que estava faltando para ele ser salvo. Ele deveria vender tudo o que ele tinha e dar o dinheiro aos pobres. E depois ele deveria seguir Jesus e ele receberia um tesouro no céu. E a Bíblia diz que quando aquele jovem ouviu aquelas palavras de Jesus, ele virou as costas para Jesus, porque ele tinha muitas riquezas e ele não queria ficar sem elas.
Mas afinal de contas, por que Jesus disse para aquele jovem rico vender tudo o que ele tinha? É que quando Jesus falou para ele que ele deveria seguir os mandamentos, na mesma hora aquele jovem disse: graças a Deus eu tenho feito tudo, eu tenho cumprido toda a lei. Mas então Jesus percebeu uma coisa, é que ele percebeu que o dinheiro era como se fosse um Deus na vida daquele jovem. Ele tinha aquele dinheiro como a sua segurança, sabe? E é por isso que Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro, porque ou você vai agradar a um e aborrecer ao outro, ou vice-versa. Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado uma pessoa ser rica, mas nós precisamos tomar muito cuidado para que o dinheiro não se torne o nosso Deus. A nossa confiança, a nossa esperança tem que estar somente no Senhor. E algo muito importante para te explicar sobre essa passagem é que Jesus não estava ensinando que você precisa doar todo o seu dinheiro para você ser salvo. Não, é simplesmente pela graça do Senhor e nós somos salvos pela fé em Jesus. Mas acontece que aquele jovem que estava querendo seguir Jesus, ele estava cometendo o pecado da omissão. Ou seja, ele fazia tudo certo, ele estudava as Escrituras, ele dava o seu dízimo no templo, procurava andar de acordo com os mandamentos de Moisés. Mas ele foi omisso na sua principal missão, deixar tudo o que ele amava em segundo plano para priorizar o amor a Deus sobre todas as coisas. E esse é o primeiro mandamento de todos: amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, irmãos, eu quis contar essa história desse jovem rico para te mostrar que às vezes a gente pode fazer tudo certo, mas deixarmos de cumprir a vontade de Deus. Às vezes Deus está te pedindo para você renunciar a um namoro, um relacionamento que não é da vontade do Senhor. Sabe, às vezes você vai ter que parar de fazer esse serviço que você sabe que é contra a vontade de Deus, porque você está ganhando de forma ilícita. E às vezes pode ser coisas boas, às vezes é um videogame, às vezes é uma série que você assiste na Netflix. São tantos exemplos, que nós vemos que podem nos afastar do Senhor. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Deus, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados. E todos os dias eu e você precisamos pedir perdão pelos pecados que cometemos e pedir para Deus nos mostrar se existe algo que está nos afastando dEle, algo que está nos impedindo de recebermos as bênçãos, de sermos aprovados pelo Senhor, tá bom? E só para a gente encerrar, eu queria ler mais aqui uma passagem, está em 2 Coríntios capítulo 7, que diz assim: Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.